Seja bem-vindo a mais uma oportunidade de lermos a Bíblia juntos. Nossa leitura diária, sistemática da Escritura, com alguns comentários naturais de ordem geográfica, histórica, algo que seja bom para a vida cristã. Nós estamos hoje num ambiente diferente. Eu estou aqui no escritório de atendimentos da igreja e vamos aproveitar o nosso momento aqui para ter essa leitura conjunta com vocês todos. Estamos no livro dos Juízes de Israel, estamos lendo o capítulo 6, já vamos para a terceira e última parte desse capítulo. Juízes, capítulo 6, que fala de um juiz chamado Gideão. O capítulo 6 pode ser dividido assim. A primeira parte nós lemos o estado em que estava Israel, do primeiro verso até o verso de número 10. O estado em que estava Israel, o ciclo vicioso de corrupção, sofrimento, escravidão do povo de Israel. Depois eles caíram em desespero, suplicavam a Deus e aí Deus enviava um libertador. Isso já aconteceu algumas vezes e chegamos no verso de número 11, o chamado de Gideão, que é o sexto juiz de Israel. A resistência de Gideão, a sua humildade e até falta de fé ao resistir ao chamado do anjo do Senhor. E aí vamos ler, se o Senhor permitir agora, a partir do verso de número 25, já depois da comissão do anjo, as atitudes que tomou Gideão, ainda apresentando algumas coisas que são características de quem estava crendo pouco. Então, se você está pronto, vamos para a nossa leitura. Juízes capítulo 6, verso de número 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé de ti. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro.
E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Amém. Terminamos a leitura desse capítulo e vemos aqui a resistência de Gideão em tentar, atender o chamado de Deus. Se não é o que acontece muitas vezes conosco. Talvez a própria decadência de Israel foi sendo acentuada, o pecado, a corrupção foi aumentando. Porque os outros juízes, os anteriores, não discutiram com Deus, não. Quando a palavra veio e a comissão foi dada, eles se levantaram e pronto. Mas Gideão argumentou uma vez, duas vezes, três vezes. E isso acaba sendo uma característica do tempo em que eles estavam vivendo. Agora voltemos ao começo do capítulo, ou melhor, do trecho lido hoje, para a gente pensar um pouco. Eu destaquei essa frase: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Primeira coisa, por que o segundo e não o primeiro boi, que é de teu pai, que era do pai de Gideão? Talvez o primeiro fosse dedicado, já tinha sido dedicado, separado para ser um sacrifício para aquele Deus que é Baal, para aquela idolatria. Não sei se é isso, a Bíblia não afirma, né? Outra mensagem que eu acabei pensando, achei bastante interessante a gente pensar que Deus conhece até os detalhes da nossa vida. Para dizer para Gideão: toma o boi do teu pai. Qual boi? O segundo de 7 anos. Deus sabia que tinha mais de um de 7 anos. Seria uma coincidência que Israel estava escravizado, subjugado por 7 anos também? E o boi também de 7 anos? Resposta também que não temos, né? Mas é curioso a gente pensar que Deus sabia que o pai de Gideão tinha um boi de 2, um segundo boi de 7 anos de idade. Isso faz a gente pensar o quão longe, quão amplo é o conhecimento de Deus a respeito de nós, da nossa vida e do que nos pertence, do que está entre nós. Não sei se isso vai te deixar em paz ou perturbado, porque Deus sabe tudo que você tem, até escondido talvez. Deus sabe, né? Como soube através dessa declaração aqui, ele informou que ele sabia até das coisas que pertenciam ao seu pai. Curioso, né, gente? Corta o bosque que há. Em Deuteronômio capítulo 16, Deus proibiu que houvesse árvores no local de culto. É curioso isso. Deuteronômio 16, verso de número 21. E havia um bosque no local onde estava um altar a Baal. A mensagem até continua mais ampla, gente. Nós podemos falar aqui dessa mensagem, que é a seguinte: Deus mandou que ele destruísse o altar de Baal ou dos outros deuses que haviam ali, porque Baal era o deus homem e tinha sua esposa, que era Astarte ou Astarote, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, e nem importa, né? Mas havia um bosque junto do altar e Deus não convive com outros deuses. Se era para colocar um altar ao Senhor ali, então tinha que remover o outro altar anterior.
E a gente vai para o Novo Testamento, quando Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai ter que remover o que é mundano, o que é idólatra, você vai ter que remover. E tem mais, e não é só remover o Deus, mas tudo que está relacionado ao mundo, à incredulidade, à idolatria, você vai ter que remover. Então Deus diz, destrua o altar e corta o bosque. Porque para mim estabelecer o meu altar, para que o meu altar seja estabelecido, é preciso estar tudo limpo. E o que Gideão fez foi tirar um para colocar o outro. Esse foi o primeiro passo com relação ao restabelecimento da paz em Israel, da libertação dos midianitas. Primeiro passo, remove Baal, remove todo o bosque, tudo que pertence a ele. Essa mensagem também é bonita, né? Tem uma das versões bíblicas aqui que eu estava lendo que diz que não diz árvores nem bosque, mas diz o poste ídolo. E tudo bem, tudo que for ou bosque relacionado à idolatria ou um ídolo relacionado, um poste, uma árvore, né, figurando algum deus idólatra, tudo precisava ser removido. Como é que um homem adota a idolatria e abandona a Deus? Buscando e precisando da ajuda de Deus. Então essa foi a ordem para Gideão, derrubar. Ele talvez pensou que ia dar um tumulto muito grande, etc, e resolveu acatar, fazer aquela obra de noite. Escolheu ele tinha alguns servos, porque dentre os seus servos ele escolheu 10, fez essa obra de noite, e restabeleceu o altar que foi edificado, no verso de número 28. No verso de número 30, nós vemos aqui que os homens da cidade, depois de investigar, de perguntar e questionar, descobriram que foi Gideão, filho de Joás. E chegaram para Joás e disseram, tira teu filho e vamos matá-lo. Veja o tamanho da corrupção, gente. Se lá anteriormente era os idólatras que deveriam morrer, agora um que servia a Deus é que estava sujeito à morte. Vê o tamanho da distância que se tornou desde o tempo de Moisés até chegar aqui. Mudou demais, não mudou, gente? Mudou muito. Então, lá, Deuteronômio capítulo 13, versos 6 a 10. A idolatria deveria ser punida com morte. E agora, quem destruiu um altar idólatra é que estava correndo risco de vida. Gideão talvez, ou o pai de Gideão talvez tinha algum cargo de liderança, tinha algum nome, algum respeito, porque ele bateu o pé e disse, não, se Baal é Deus, então deixa ele responder por si mesmo, deixa ele se defender. E o argumento é realmente bastante forte, né, minha gente? Bastante forte. Ele disse essas palavras, contenderei vós por Baal, livrá-lo-ei vós? É o homem quem defende a Deus ou é Deus quem defende o homem? Porque o que aqueles homens estavam fazendo na porta de Joás era defendendo ao seu Deus, fazendo justiça em favor do seu Deus. E o argumento foi esse, o argumento foi, se Baal é Deus, então que ele mesmo se defenda. Não temos outro argumento para isso. Deixa que o próprio Baal se livre a si mesmo, se defenda a si mesmo. Então eles o chamaram de Jerubaal. No Velho Testamento tem muito isso. Aliás, o Novo também tem nomes mudados, né? O de Gideão foi chamado, talvez como uma forma de apelido, Jerubaal. Você vai lendo aí, lá em Samuel diz Jerubessete. Jeremias também fala a respeito de Gideão, usando o nome Jerubaal. Baal seria Baal, contenda contra. E o próprio nome Gideão quer dizer destruidor, o que derruba, o derribador, alguma coisa assim. Muito curioso para o ministério que ele teria que desempenhar, né? Jerubessete fala mais de confusão, o que provoca confusão. E foi o que Gideão fez. Aliás, um filho de Deus, seguindo os conselhos de Deus, ele acaba causando confusão mesmo.
na mente da idolatria, na mente do ímpio, do incrédulo, e acaba causando confusão verdadeiramente, né? Então, deixe Baal lutar. Foi a palavra mais simples na nossa linguagem que eu deixei escrita aqui na lateral da Jerubbaal, quer dizer, deixe Baal lutar por si mesmo. Aqui ainda temos outro comentário que é: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Que versículo bonito, gente. O Espírito do Senhor revestiu. Quer dizer fazer de novo e vestir. Ele já estava vestido para a batalha, aí vem o Espírito do Senhor e reveste ele. Veste novamente. Se o Espírito do Senhor revestir você com a armadura da fé, lembre-se de Efésios capítulo 6, o capacete da salvação e toda aquela armadura que Paulo descreve. Se o Espírito do Senhor. Então é bonito quando o crente chega nessa fase, né? O Espírito do Senhor revestiu a irmão, revestiu a irmã, revestiu o homem, revestiu a mulher para ele lutar. Aí as coisas vão ser diferentes. Eu gostei bastante desse verso. E ele, revestido do Espírito, tocou a buzina e vieram após ele todos os abiezritas, que era a família do seu pai, que outrora abandonou o caminho do Senhor e construiu um altar para Baal, mas agora tomou uma atitude, quando viu o Senhor ungindo, comissionando a seu filho, ele já abandonou a idolatria. E Joás era abiezrita, e Abiezrer, eu não me lembro o nome dele, era filho de Manassés, e Manassés era filho de José. Então todos os abiezritas vieram após ele e se ajuntaram. Então vamos lutar. E aí no próximo verso diz assim que Manassés toda a tribo do qual os abiezritas faziam parte. E não só a tribo de Manassés, mas também a tribo de Aser, de Zebulão e de Naftali. Quando Deus movimenta, o povo se ajunta. É outro pensamento para nós pensarmos, né? Nós chegamos a essa conclusão. Vieram outras tribos. E eu vou lhes dizer, ainda não é só isso, porque no decorrer da história, logo no próximo capítulo, que leremos noutra oportunidade, também juntaram os da tribo de Efraim, que também era filho de José, co-irmão de Manassés, da tribo do qual pertencia a Joás e a Gideão. Então, aqui está. E o último teste é o teste do velo de lã. Vamos dizer, não sei se ele meio que duvidou, pensando, talvez a terra absorveu toda a água e secou. Eu não sei se foi clima ou o que foi, mas ele fez um segundo teste e disse: Senhor, não se ire comigo, mas faça. E Deus, curioso, gente, Deus acatou. Não tem nenhuma repreensão de Deus, Deus acatou e deu uma segunda prova para ele. Aliás, terceira, né? Porque ele já tinha feito um teste com um anjo. O homem de teste com Deus, o homem que fez prova com Deus. E eu vou lhes dizer, ele ainda vai fazer mais teste com Deus. E não é só esse da lã aqui. Então, irmãos, guarde essa mensagem, estas mensagens que nós temos aqui dentro dessa leitura. Esse homem também acaba trazendo, inspirando a gente em várias maneiras, várias mensagens para o nosso coração. Porque no mundo que nós vivemos hoje, nós também somos soldados. Nós também somos guerreiros. Nós também enfrentamos e com dificuldades, muitas vezes com amplas desvantagens, como é o caso da história de Gideão. Ampla desvantagem. O inimigo está amplamente superior, muito mais superior. Só que com Deus a minoria é a maioria. Essa é a diferença. Deus abençoe o seu coração. Tenham todos um bom dia com Jesus, que seu coração possa
conceber as bênçãos da leitura da palavra e isso possa permanecer na sua vida, seu coração, sob seu lar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.